E agora a gente vai falar com uma mulher, uma menina, 21 anos, eu falei 23, mas ela é mais nova, 21, que não morreu porque o divino, o que você quiser acreditar, impediu. Falamos desse caso ontem. Ela foi espancada, com murros, ficou internada por 8 dias. E agora, ao vivo, o Vinícius Mecenas está com ela, com todo cuidado, para que a gente não identifique o rosto, para que a gente não revitimize essa mulher. Mas a gente precisa dizer como é que funciona as instituições, Vinícius. Como é que ela foi atendida nesse hospital? O protocolo foi seguido? Protocolo de violência doméstica? E mais, esse homem ainda não foi preso, né? Boa noite. Mais uma vez, boa noite para você e para todos aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, é realmente inadmissível, é lamentável, é chocante a gente trazer à tona mais um caso e que, felizmente, no final, não foi fatal. Eu estou aqui, como você mesma adiantou, com essa jovem, veja só, 21 anos, né, que infelizmente foi agredida e violentada, literalmente, fisicamente, pelo seu então, companheiro. Então, assim, há poucos instantes eu conversava um pouco com ela e vi vários hematomas ao longo do seu corpo. E a agressão física, ela foi tão cruel, tão brutal, que ela precisou fazer uma cirurgia para retirar o baço. Obviamente, a gente vai ter todo o cuidado e toda a cautela para não mostrar e nem identificar, portanto, essa mulher, porque até agora esse indivíduo não foi preso. Então, assim, ela está com um tipo de corativa aqui na região do abdômen, tremendo, e assim, ela fica de fato vulnerável, né, com uma situação como essa. Foram quase 10 dias internada. O protocolo não foi seguido da forma devida no hospital de urgência aqui de Sergipe, no USE, que não comunicou às autoridades policiais que havia sido um caso de violência doméstica e só quando ela saiu da unidade que recebeu alta, ela junto com a mãe precisou ali, né, procurar, portanto, as providências para que este indivíduo seja responsabilizado. Mas sem mais delongas, eu queria conversar um pouco mais com ela e entender o que de fato aconteceu. Porque me parece que foi tudo começou através de uma conversa que você viu no celular dele, uma conversa dele com a outra mulher, com a outra pessoa, você se posicionou, disse que não gostou e a partir daquele momento foi que começaram as agressões, chutes, socos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, foi literalmente isso, eu vi a conversa e além dele achar pouco, né, ele me agrediu de todas as formas e era de madrugada, eu morava sozinha nessa casa e o meu único meio de ajuda era o celular. E até o celular ele tinha papocado e era tanto chute, soco que minha vagina escorria o líquido, né? E eu pedia pela misericórdia para ele parar e ele não parava de forma alguma. E eu dizia, eu tenho um trocado, me bota no Uber, eu vou sozinha, ou chame a SAMU. E ele não chamou, mas graças a Deus a vizinha escutou os meus gritos, chamou a SAMU e eu fui na SAMU sozinha. Então assim, eu vi a morte de frente, né, porque eu fui sozinha, fiquei sozinha até minha mãe ter o conhecimento e poder ir para o hospital no dia seguinte. Fora que eu pedia para ele parar e ele não parava, muito pelo contrário, na hora ele catou meu celular, catou algumas coisas dele e saiu como se nada acontecesse, disse que eu merecia aquilo, ele ainda citou isso. E eu entrei no dia 18 e fiquei até o dia 26, mas a minha cirurgia só foi no dia 24, na noite de Natal. E assim, a todo momento eu recebi inúmeros vídeos dele saindo todos os dias, curtindo, bebendo, como se nada acontecesse. Então, a todo tempo ele mostrou ser frio, desumano, né? E é isso. Ele sempre demonstrou ser uma pessoa agressiva ou foi o primeiro caso? Não, eu já tive sinais, mas não a esse ponto, porque esse ponto passou dos limites, né? Mas, inclusive, eu recebi ontem, ele tá ainda como se nada acontecesse. Hoje mesmo eu já recebi diversas coisas, entendeu? Então eu não quero mais nada além de um direito que é meu, né? Porque assim, as estatísticas estão aumentando, tá como se estivesse normalizando e não é normal. E por um fio eu também não fui só mais uma, né?
Então é por mim e por todas essas que não estão conseguindo a voz de jeito nenhum e muitas que estão se calando. Até porque foram 8 dias lá dentro, eu ainda estou no pós-operatório. Ele quebrou a porta do quarto e na casa desse dia. Minha casa dormiu aberta. E assim, é muita coisa envolvida, entendeu? Você fica com medo? Que ele está solto ainda, não foi preso. Você tem medo dele ter um contato novamente com você? Eu diria que sim, mas como até na minha postagem eu falo que eu cito Deus a todo momento. E tem Deus a todo momento, até porque ele está no barco, mostrou estar no barco. Por isso eu estou aqui, né? Então, medo todo mundo tem, mas não é algo que está me confrontando, porque eu creio que eu sou blindada, então... É complicado porque, assim, é questão de acolhimento. Me parece que você não teve... O protocolo na unidade hospitalar que você estava não foi seguido. E só quando você recebeu alta que você teve que procurar as autoridades competentes, responsáveis para dar início, portanto, ao processo de investigação. E eles sabiam que, de fato, havia sido uma agressão por violência doméstica. Como diz no próprio laudo, até o que eu postei, o que repercutiu e tudo mais, lá diz, paciente trazida por ambulância por agressão. Então, assim, e fora que a todo momento eu citava no hospital que tinha sido ele e tudo mais, mas em momento algum chegou uma autoridade policial para conversar lá comigo, muito pelo contrário. Como no USE tem aqueles policiais penais que vão com presos lá, eu mesmo procurava saber como eu agiria depois disso, né? Uma orientação e tudo mais. E, assim... nos primeiros dias eu não conseguia falar e andar direito por conta de dor do baço e até a cabeça, né? Minha mãe teve que implorar por uma psicóloga lá no balcão para poder, né? E assim veio, mas é tanto que falou que eu ia sair com encaminhamento e eu não saí com nada. Então, assim, tá tudo ser resolvido por mim mesmo, pessoas próximas, porque o apoio assim mesmo do Estado, que seria o hospital e tal, tá dificultando muito. Você já havia solicitado em algum momento a medida protetiva? Sim, inclusive eu estava com a medida. Contra ele? Sim. Vocês já estavam juntos há quanto tempo? Ia fazer 1 ano agora em fevereiro, época de carnaval. Ele já não era mais seu companheiro? Não. A gente... Nessa noite a gente foi conversar por conta dessa... E acabou discutindo e ele fez novamente. Ele tentou uma reaproximação para reatar, foi isso? Como é que você se sente em um momento como esse, de uma situação muito complicada, né, em que houve de fato a agressão, o toque, as lesões? O que é que passa na sua cabeça? Muita coisa, né? Até porque o lado positivo e o lado negativo que o caso repercutiu, né? O positivo foi que, graças a Deus, tá tudo encaminhando muito mais rápido, justamente porque repercutiu. Mas, ao mesmo tempo, é muita informação, né? Tanto sobre ele, sobre tudo, sobre a família, sobre pessoas muito próximas, assim, contando tudo. E a cabeça gira, né? Porque são informações muito importantes, até porque eu já soube que ele já não está residindo, ficando mais lá, né? Na estadia dele, na moradia dele, que onde foi localizado o crime, né? Lá no Rosaels, em São Cristóvão, que é onde ele mora, a família também. E assim, é complicado porque... Que você quer justiça, só isso. Exatamente, o meu direito. Quantas mulheres não estão morrendo esses dias, né? E quantas estão caladas? Na mão de pessoas como nós, que não tem direito algum, né? É isso. A gente também está aqui acompanhado da advogada dela, a Beatriz Félix, porque assim, há muitas dúvidas em relação a esse caso, a polícia ainda investiga, mas ninguém até agora foi preso e o caso ainda segue investigação. É basicamente isso. Exatamente isso. Eu e a doutora Nayara Matos, né, estamos atuando nesse caso
E a gente está lutando para conseguir as providências, insistindo aí para que esse prontuário do Uzi chegue à autoridade policial. A autoridade policial já solicitou, mas está vendo essa demora aí do Uzi, essa omissão que o Uzi teve desde o início com ela. Ela passou 8 dias dentro da unidade, não recebeu nenhum suporte, nem da assistência social, nem ajuda psicológica. A mãe dela teve que ir atrás. O Uzi, em momento algum, ofertou um auxílio para ela que tentasse amenizar um pouco, né, a dor que ela estava sentindo naquele momento ali. E como foi dito, o Uzi não seguiu o protocolo de informar a autoridade policial. A gente só conseguiu informar a delegacia ontem, porque ela recebeu alta no dia 26. Ontem a gente foi até a delegacia para poder dar continuidade ao boletim de ocorrência. Até então só tinham algumas informações de populares que foram até a delegacia e informaram sobre o crime. Então faltou aí essa atuação do Uzi de informar, de seguir o protocolo mesmo que deve ser seguido. E por pouco, né, ela não ficou com maiores sequelas, porque poderia ter acontecido alguma coisa na cirurgia e o Uzi, infelizmente, não informou, não procurou um contato de emergência dela, não procurou uma autoridade policial para informar, não acionou a polícia militar. Ela chegou lá de SAMU, através da SAMU, como o próprio laudo diz, ela chegou lá sangrando, com o baço rompido, ela informando a todo tempo e, infelizmente, o Uzi se omitiu. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. A Mariana está no estúdio, que também quer dar uma palavrinha com a gente. Mariana, fica à vontade. Ô, Vini, primeiro eu quero dizer para você, agradecer a presença dela, porque essa menina de 21 anos, ela fez a retirada do baço e ela está com ponto ainda. Mas a vontade dela é tão grande de alertar outras mulheres que ela fez questão também de conversar aqui com a gente. Eu quero dizer para ela, Vinícius, que ela pode contar com a gente e pedir para que você pergunte a ela, por favor, de que forma ela pensa que poderia ter um rumo diferente essa história. De que forma ela pode alertar outras mulheres para que não chegue a esse ponto. Perfeito, ela já conseguiu captar aqui sua pergunta, fique à vontade. Quando a gente está na relação, a gente acha que é difícil. A gente acha não, é difícil ver os sinais, mas tem. E assim, no primeiro sinal, ou acabe ou tente tomar alguma decisão, porque de sinal em sinal é uma vida ou uma fatalidade como essa, né? Ainda mais para um ser humano que mostra todo o tempo, porque uma pessoa bem próxima a ele falou que ele não está arrependido de forma alguma, assim, pelo jeito que ele demonstra. Então, assim, antes a nossa vida, né? Então, se saia. É esse o conselho. Se saia, os sinais estão evidentes, não é fácil, como ela falou, mas é preciso, viu, Mariana?